seja bem-vindo à Famani TV. Meu nome é Giovana Suta e está começando mais um Carreiras do Mercado, o primeiro de 2019. Lembrando que a gente segue esse ano com a programação, fazendo um programa por mês. Bom, nessa edição a gente vai falar do assessor de investimentos, uma carreira que está muito em alta no Brasil e pode ser uma grande oportunidade de trabalho para você. Além disso, pode transformar a sua vida financeira. Para explicar melhor isso, a gente trouxe hoje Eduardo Akira, ele é assessor de investimentos da Velha Investimentos. Eduardo, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Giovana, o convite. Bom, vamos começar. Eu queria que você começasse explicando o que um assessor de investimentos faz exatamente, né? Qual é a função dele no dia a dia? Bom, a função do assessor de investimentos no dia a dia é assessorar os clientes a investir melhor os seus recursos, né? Então, a gente tem um trabalho muito próximo do cliente para entender os objetivos, para entender a necessidade de liquidez, para entender o horizonte de investimento e então enquadrá-lo em um perfil de investidor para depois fazer sugestões de portfólios, de carteiras, de investimentos. Um cliente novo que está chegando procura um escritório, fala o tanto de renda que tem e pede sua ajuda. Na prática é isso? Na prática ele divide conosco todas as particularidades, né? Qual é o patrimônio que ele tem atualmente, qual que é o tempo que ele pretende deixar aqueles recursos aplicados, daquele patrimônio o que ele necessita ter de liquidez para o dia a dia, né? O dinheiro de caixa, e então com base no perfil de risco é que a gente vai fazer sugestões de investimentos. Tudo um auxílio para melhorar o patrimônio dele. Exatamente. Muitas vezes a gente analisa o portfólio atual que ele tem nos bancos, né? Onde ele está, para depois então fazer melhorias ou sugestões para melhorar, otimizar a rentabilidade e sempre mantendo o mesmo nível de risco que ele tem onde ele está. Legal. E precisa ter uma formação específica? Como eu me transformo em um assessor de investimentos? Na realidade, você não precisa ter uma formação específica, né? Óbvio que na grande parte a gente vê os assessores são pessoas formadas em administração, economia, engenharia, mas não necessariamente você precisa ter uma formação, né, de faculdade nessa área. O que você precisa, obviamente, é estudar bastante sobre o mercado, sobre produtos, né? Entender o que você está oferecendo, né? Para depois sim você poder trabalhar com a profissão. Mas o que você precisa de fato é prestar uma prova, né, da Ancor, que é uma prova aplicada pela Fundação Getúlio Vargas, e uma vez que você obtém a certificação de agente autônomo de investimentos, é que você pode de fato exercer a profissão. Essa prova tem um nome específico? Só pra galera... Chama agente autônomo de investimentos. Entendi, você tira a certificação e está apto a trabalhar como agente. Exatamente, você passando na prova, hoje o percentual de aprovação nessa prova é bastante baixo, a prova está bastante difícil, então é preciso que se estude bastante. E uma vez que você passa na prova, você pode se certificar pela Ancor e ser aprovado pela CVM também, né, que é a instituição que regula, né, a nossa profissão. E depois você precisa se filiar a um escritório, e esse escritório precisa ser filiado a uma corretora. Certo. Essa prova ela tem diversos assuntos, vários tópicos? Sim, ela é bastante abrangente. Tá. É uma prova que vai abordar a regulação, né, de agente autônomo de investimentos, da profissão, vai abordar lavagem de dinheiro, vai abordar os diferentes produtos que nós trabalhamos, renda fixa, renda variável, então ações, né, derivativos, fundos de investimentos. Perfeito. Pensando agora no profissional no dia a dia, voltando a falar disso, quais as habilidades, características que a pessoa precisa ter? Queria que você contasse isso para trabalhar como um assessor, né? Tem que ser comunicativo, tem que ter a parte técnica também. Sim, eu diria que a parte técnica hoje, óbvio que ela é muito importante no nosso trabalho, no entanto a gente sempre conta com um apoio grande da própria XP ou do escritório que os assessores estão, como o nosso, né? O nosso hoje tem uma pessoa que ela fica destinada única e exclusivamente para tratar da estratégia de alocação de recursos dos nossos clientes, né? Para trazer uma padronização no que a gente faz, mas o mais importante é você ter habilidades comerciais, né? Porque no final das contas é o que a gente faz, é lidar no dia a dia com pessoas, né?
não vender o nosso produto, mas mostrar o que é a importância do nosso trabalho, né, de ajudar as pessoas a investir melhor. Então eu diria que, óbvio, você tem empatia, você tem habilidades, né, comerciais para poder falar bem do produto que você está vendendo, de como você está fazendo a alocação de recursos do cliente. Isso é muito importante. Esse contato com o cliente é diário, né? Tem essa parte que está bem desenvolvida. Sim, no final das contas a gente acaba falando com os nossos clientes sobre tudo, né? Não só sobre investimentos, mas a gente fala sobre a vida pessoal, amenidades. Então a gente tem que ter essa habilidade interpessoal muito grande, né, para gerar empatia, né, e conseguir trabalhar melhor. E a proximidade com o cliente é muito importante, porque isso faz a gente ter um alinhamento de interesses muito forte do cliente conosco. Né? Para entregar o que ele está esperando também, né? Exatamente, para entregar o que ele espera. Da vida dele e tudo mais. Exatamente. Entendi. E pensando que a carreira assessor de investimentos está muito alta no Brasil, até por essa mudança de mentalidade que está virando, está acontecendo, do brasileiro sair da poupança e partir para o investimento, onde vai ganhar muito mais dinheiro. Enfim, tem muitas opções, né? Você acredita que realmente é a carreira do futuro? Como você enxerga a profissão daqui para frente? Não, eu acredito, tanto é que eu aposto tudo nisso, né? Hoje a gente é um país que viveu por muito tempo com uma taxa de juros altíssima, no qual os investidores não precisavam ficar muito preocupados onde investiam, porque se investia numa renda fixa, a própria poupança e o seu dinheiro estava sendo remunerado, e isso vem mudando bastante. A gente viveu um ciclo de cortes na taxa de juros, com que ela chegasse agora a 6,5%, que dá hoje próximo de 3 a 3,5% de uma taxa de juros real, e isso fez com que o investidor buscasse, né, mais ajuda e opções de investimento que remunerassem melhor o seu capital. Então, a nossa profissão, sim, porque somos assessores, né, e o nosso objetivo é ajudá-lo a investir melhor o dinheiro. Óbvio que sempre isso alinhado com o perfil de cada um, mas buscando carteiras, veículos que remunerem melhor o capital, mantendo um nível de risco aceitável. Então, isso é uma coisa que os bancos nunca se preocuparam em ter, né? Tinha um gerente cuidando dos seus recursos, porém, esse mesmo gerente tinha que cuidar de várias outras coisas, né? No serviço de banking, de empréstimo, de cartão de crédito. Os interesses acabavam se misturando aí. E no final das contas, você tinha uma pessoa que não era especialista em um único assunto, como nós somos, né? Somos especialistas em investimentos, em planejamento patrimonial, e no final ele acabava tendo um serviço que tudo bem, era aceitável para aquela época, mas que hoje não é mais. Certo. Então hoje esse passo que a gente deu de ser especialista, isso com certeza cada vez mais vai criar a cultura não só no investidor, né, como também no mercado de modo geral, de que essa profissão acabe sendo a profissão do futuro, com certeza. Uma nova opção também de trabalho, né? Para quem está começando agora, que quer ser um assessor de investimento, prestou a prova, passou, vai começar. O primeiro passo, então, é se filiar a um escritório, é isso? O primeiro passo é buscar um escritório. Muitas vezes ele pode buscar diretamente a corretora. A corretora já tem uma lista de escritórios que ela tem credenciada a ela, e aí ela vai buscar os melhores escritórios para alocar a essas pessoas, esses novos profissionais. E a partir daí ele fecha um contrato e começa a trabalhar no escritório, é isso? Exatamente. Ele vai assinar um contrato primeiro com o escritório, na realidade primeiro com a corretora, né, que já está dentro de que já está afiliada ou credenciada a esse escritório, esse escritório já está credenciado à corretora, e aí depois ele passa a trabalhar debaixo do escritório credenciado. Debaixo do guarda-chuva Exatamente. Do escritório. E é uma profissão independente, né? Tem toda essa questão da independência, não é CLT, nessa perspectiva que eu estou dizendo. Sim, todo profissional e pela própria regulação, a regulação rege que nós não podemos ter profissionais que não sejam agentes autônomos dentro do nosso quadro de profissionais. Todas as pessoas devem ser certificadas e serem agentes autônomos de investimento. Então essas pessoas, quando elas entram nos escritórios, elas são sócias, né? Então elas vão ter lá, na maior parte das vezes, uma fração mínima da sociedade, né? E óbvio que os escritórios também têm programas de partnership, no qual eles vão distribuindo mais cotas para as pessoas conforme a meritocracia, mas essas pessoas elas acabam construindo as suas carteiras de investimentos, né? E vão ser remuneradas com total meritocracia, porque elas são remuneradas com base
na carteira que elas No possuem. atingimento de metas também, imagino, né? Deve ter todo um sistema de metas lá dentro. Tem tudo, né? Então, tem inclusive planos de aceleração de negócio que incluem metas e que essas pessoas ganham prêmios, são remuneradas por isso, para ajudá-las, principalmente no começo da formação de carteira, né? E óbvio que aí cada corretora tem a sua, a XP tem a dela, enfim. E isso ajuda muito o profissional no começo de carreira. Considerando esse contexto aí, né, de estar em ascensão a profissão, para você, quais são as maiores vantagens hoje de ser um assessor de investimento? Primeiro, né, eu estou surfando uma onda que é a onda do futuro, né, e se ser pioneiro, não que eu seja pioneiro, mas a gente já trabalha com isso faz 3 anos, então 3 anos atrás não era tão comum a profissão do jeito que ela é hoje, né? Mudou bastante. Mudou bastante. Junto com isso mudou também o perfil do investidor, né, e a cultura de investimento. Eu acredito que isso vai mudar cada vez mais, né? O profissional, o investidor com o Brasil que a gente pode viver nos próximos anos, ele vai ter que buscar maior sofisticação nos seus investimentos para ser remunerado melhor. E aí entra a nossa profissão, né? Então é a carreira do futuro, eu aposto tudo nisso. E tenho certeza que estou no lugar certo na hora certa. Legal. Pensando agora um pouco na renda, eu queria que você explicasse como funciona a remuneração de um assessor de investimentos. Imagino que deve ser variável, enfim. Você pode explicar um pouquinho melhor? Sim, a remuneração, ela depende muito de escritório para escritório. No entanto, na maior parte das vezes, ela é variável. Porque no final, você acaba sendo um empreendedor, né? Você tem a sua própria carteira, né? Você tendo a sua própria carteira, você vai ser remunerado com base nela e você tem a oportunidade de ser independente, né? E trabalhar, construir carteira, aumentar a sua carteira, aumentar a sua renda. Então a gente fala muito no nosso escritório, né, que a nossa profissão ela é 100% meritocrática, porque ela depende 100% de você. E você está empreendendo, porque você está construindo a sua própria carteira, porque os relacionamentos são seus, os contatos são seus. Então, é uma grande oportunidade. Você falou agora dessa questão, o perfil da pessoa também vai começar a ser um assessor, tem que ter isso em mente, né? Toda essa correria para bater meta, da meritocracia, a pessoa tem que querer, tem que estar ali ativa, porque depende só dela no fim das contas. Com certeza, a nossa profissão é uma profissão que exige muita intensidade comercial, porque você tem que estar o tempo inteiro prospectando. Óbvio que você não pode esquecer, né, de uma parte do seu trabalho que é cuidar dos clientes que você já tem, né, e ter um alinhamento, a proximidade, que isso que vai gerar uma longevidade, né, na sua carteira e na sua carreira. Manter sua rede, né? Manter a sua rede, mas a intensidade é muito importante. E principalmente, às vezes nós trocamos a profissão que a gente tem, que é uma profissão seletista, que você tem um salário garantido. No entanto, na maior parte das vezes aquilo não é 100% meritocrático. Você depende de outras áreas, às vezes para bater uma meta, né? O seu salário, muitas das vezes você nunca está satisfeito porque você acha que você sempre faz mais pelo que te entregam, né? E na nossa profissão não. Se você coloca 100% de energia na captação, cuidando dos seus clientes, aquilo volta para você. Certo. Você tem um número, mais ou menos uma média da renda mensal que um assessor ganha, para a gente ter uma ideia? A renda mensal, ela vai variar muito pelo quanto você tem de carteira. Nada é fixo, né? Nada é fixo. Em nenhum mês. Em nenhum mês. Tá. Óbvio, a gente vê muitas vezes alguns escritórios com alguns planos que você tem para entrar e ajudando o assessor nesse início a ter um fixo para poder justamente fazer essa transição, né, do carreirista para o empreendedor, tá, né, sendo um assessor de investimentos. O nosso escritório também tem isso. Agora, no longo prazo, você vai depender única e exclusivamente da sua carteira, que é a melhor coisa, né? Óbvio que o começo ele é mais difícil, mas no final das contas ele é mais vantajoso. E eu diria que a remuneração média varia muito pelo tamanho de cliente que você tem, tá, né? Pela velocidade que você tem captando, porque isso significa o quanto de carteira você vai ter daqui a algum tempo, mas eu diria em média que alguns dos nossos assessores, depois de 12 meses, já ganham algo entre 15 e 18 mil reais. Entendi. Líquidos. Tá. Né? Então, o começo é mais difícil, porque é o começo da formação da carteira, é o desafio. Mas depois, ele nunca para, ele continua crescendo, né? Porque depende de você. Se você está colocando seu esforço, a sua energia, você está captando mais, cuidando dos seus clientes e aumentando a sua receita. Claro. Né? Então, e é meritocrático.
E vamos pensar, como a gente vive, né, ainda num país que tem uma taxa de juros de 6,5%, a sua remuneração cresce 6,5%, porque é um crescimento orgânico da sua própria carteira. Entendi. Então ela nunca para. Uma última pergunta, é só para entender, quando você fala carteira, são os clientes. São os seus clientes. É que a carteira, quando a gente diz carteira, é o patrimônio formado pelos clientes que você tem na sua base. Né? A soma dos recursos daqueles clientes que você tem. Perfeito. Bom, Eduardo, eu acho que era isso. Muito obrigada pela sua presença, pela explicação da carreira de assessor de investimentos. Obrigada por estar aqui. Imagina, eu que agradeço o convite. Quem quiser conhecer um pouco mais da profissão, pode vir falar com a gente. Legal. Estamos à disposição e, o que a gente puder ajudar, estamos aí. Show de bola. Vamos ficando por aqui, então. Até o próximo Carreiras do Mercado. Tchau, tchau.